Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tripé Podcast, o podcast da Agência Sofia, onde nós discutimos a transformação digital. Esse que é um programa de feed, um programa de stories, de IGTV, programa de YouTube, de LinkedIn e de qualquer outra plataforma que possa vir a surgir aí nesse nosso mundo digital, porque se você está acompanhando esse programa, você pode acompanhá-lo em qualquer lugar, desde que você tenha aí, sei lá, um celular, conexão à internet, qualquer outra coisa desse gênero. Bom, hoje nós temos um programa muito bom, esse é uma coisa meio clichê que eu falo sempre, né? Hoje nós temos um programa muito especial. Mas esse é especial mesmo porque falaremos sobre educação nas redes sociais, ou seja, é possível aprender nesse universo de Instagram e TikTok enfim, todas essas redes que estão surgindo nas nuvens aí. Eu gostaria que você, se você está assistindo esse programa no YouTube, você fizesse a sua inscrição no canal, ativasse as notificações. Nós temos programas inéditos todas as semanas. Quarta-feira, às 8 horas da noite, estreamos sempre um programa inédito e aí depois os cortes com os melhores momentos, enfim, seja onde for, esteja inscrito no nosso canal da Agência Sofia. Se você está ouvindo o podcast em alguma plataforma de áudio, não se esqueça aí de seguir o podcast para receber quando temos episódios novos, né? Pois muito bem, então vamos lá. Roda a vinheta aí. Já estou com os meus convidados aqui, convidados que eu já conheço há algum tempo. Tudo bem, André? Tudo bem, Pirula? E aí, tranquilo. E aí, Pirulão? E aí, André? Tudo em paz? Beleza, galera. Pô, valeu aí pelo convite, Pedrinho. Pô, Pedrinho, aqui, ó, coração, meu. Meu amigo, o André, Pirula, eu vou começar pelo André, que eu conheço há mais tempo, porque o André eu conheço há mais de 15 anos. O André Vasconcelos, meu querido Vasquinho, que eu conheci como Bros quando era estagiário da MTV. E que bons tempos passamos na MTV. Eu fui estagiário lá, conheço o André, que também morava no meu bairro, então a gente se conhecia e tínhamos amigos em comum e passamos um bom tempo na MTV. O André depois virou VJ quando eu era estagiário lá, aí entrou nesse mundo da fama, das celebridades de televisão. Ele passou pelas grandes emissoras desse Brasil, SBT, Band, depois virou pai, né? Que é acho que é o trabalho mais importante dele hoje e na vida, claro, assim como eu. É empreendedor, tem empresas. E aí, há alguns anos, André, e acho que é um dos pontos que eu quis te colocar junto com o Pirula no programa, é justamente os projetos que você tem voltados à educação, né? Um Minutinho. E também o Gugando, que você faz entrevistas, mas Um Minutinho eu já disse para você várias vezes, eu sou fã, que é o programa do André, em que ele explica um tema qualquer, e explica mesmo, e muito bem explicado, em 1 minuto. André, como que foi... Eu vou começar com uma pergunta para você, depois eu apresento o Pirula. Como que foi essa adaptação que te levou para o mundo da educação? Cara, na verdade, a educação ela sempre teve com a gente, né, cara? Se você pegar toda a minha base, minha referência de entretenimento e de conteúdo, sempre veio de cultura, TV Cultura. Então era Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, aí vem Gloob Gloob, olha o croma aí, tá vendo? Aí você começa a juntar as referências e eu falei, cara, eu sou curioso por nascença, né? Acho que tá correto isso que eu falei, né? Acho que sim. Eu sou muito curioso e eu não gosto eu não sou aquelas pessoas que ficam falando sempre a mesma coisa, porque se todo mundo tem aquele amigo que fala assim, o cara só fala de videogame, então você chega perto dele e você sabe que você vai ter que falar sobre videogame. Eu não, sempre gostei de permear vários nichos e vários grupinhos. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa relacionada a isso e tentar ensinar, mas não ensinar com aquela arrogância de tipo, nossa, eu vou ensinar algo, mas não, é tipo um gatilho, é uma isquinha lá pra pessoa virar e falar, pô, vou atrás, como era o mundo de Bikman, eu aprendi muito no mundo de Bikman, e se você pensar, era um cara maluco, cabelo arrepiado, que tinha um rato gordo, alcoólatra, que tinha uma menina, olha que maluco tudo isso.
Deixa maravilhosa você me deu para eu apresentar o nosso querido Paulo Miranda Nascimento, o Pirula, que está aqui, o primeiro youtuber que eu recebo nesse programa, essa profissão que ele ganhou já, Pirula, mais de 10 anos, né? Que Vai você fazer tem... 10, já fez 10 anos, né? Em 2021 fez 10 anos, né? Mas eu vou contar como ano corrido. O que te torna um dos pioneiros, um dos youtubers talvez pioneiros do Brasil, pelo menos os com mais relevância. Enfim, mas o youtuber é paleontólogo, zoólogo, palestrante, divulgador científico, que já conversou com o Bikman, que é um dos vídeos que eu gosto mais do canal dele. E claro, nós somos da mesma geração, a gente tem, sei lá, 1 ano de diferença entre nós. Todo mundo ali do começo, todo mundo é cringe, né? Somos do começo dos anos 80. Cringe ali... e Chug também. Esse aí eu vou ter que levar um minutinho para saber qual tem o esse que tema, é isso. inclusive. Mas enfim, somos cringe, somos fã de Bikman, passamos ali pela adolescência e pré-adolescência nos anos 90, tivemos todas as nossas referências ali naquele caldeirão, mas aí chegou o nosso querido Pirula em 2010. Tem mais coisa aqui no seu Wikipedia que eu faço questão de falar. O YouTube ganhou, o Pirula ganhou como melhor influenciador em educação nas redes sociais o prêmio Short Awards. Em 2016 você também fundou o canal Blablalogia com seus amigos ali, né? Que é um canal muito bacana de bate-papo e divulgação científica também. E Pirula, como que o paleontólogo chega no YouTube ali em 2011, né? Que você falou, ou seja, tipo, daí você vira uma personalidade da internet, né? Tipo, o cara que é do mundo analógico, sei lá, da academia, vai e começa a fazer videozinho pro YouTube. E é sempre no diminutivo, né? Videozinho pro YouTube. Cara, como que você chegou até aqui desse jeito? Obrigado por estar aqui conosco. Cara, foi cringe. Foi cringe. pior que tecnicamente foi mesmo, né? Eu era a pessoa que eu escondia dos outros que eu fazia vídeo na internet, porque dos outros, dos conhecidos, né? Óbvio que ninguém grava vídeo na internet para não ser visto, né? Mas eu escondia das pessoas que eu conhecia justamente porque eu ficava morrendo de vergonha daquilo. Mas ao mesmo tempo eu achava que eu precisava falar alguma coisa, porque eu participava de fóruns de discussão, até que os primeiros vídeos que eu gravei não eram nem voltados para o público em geral. Eu tinha pensado em voltar eles para aquelas plataformas de discussão que eu tinha no Orkut, depois no Facebook, para vocês terem uma noção quanto tempo faz, né? E essas plataformas de discussão, né, grupos de discussão, às vezes aí eu jogava o vídeo lá, porque aí era mais fácil que ficar escrevendo textão. Eu gravava o vídeo, naquela época o YouTube não permitia vídeo com mais de 10 minutos, né? Até hoje as pessoas se perguntam como é que eu fazia aquilo, E aí, no final das contas, acabou dando certo, né? Como você falou, na época, eu acho que devia ter dentro do que dá para chamar de canal, acho que uns 50 canais no YouTube, alguma coisa assim, não mais do que isso. Pelo menos eu não consigo pensar em mais do que 50. Com relevância no Brasil, você diz assim, né? Em 2011, talvez fosse 50 mesmo, né? Não, o Felipe Neto, baixo, mas... tinha o Felipe Neto... Não, tinha o Felipe Neto, o PC, o Cauê, a Kéfera. Isso. Tinha. Aí tinha do outro lado. Quem mais? O Jovem Nerd. Uhum. Tinha. Omelete, enfim, né? O Omelete não sei se fazia vídeo nessa época, não. Pode crer. Peraí. Era muito pouca gente, se for levar em conta. E o meu canal era, assim, praticamente ninguém assistia de quem estava na internet. Era uma coisa muito basal. E como o algoritmo do YouTube era meio bizarro, sempre foi, né? Sempre é. Qualquer algoritmo é. Qualquer algoritmo é, né, nesse ponto, porque a seleção natural, ela gera esse tipo de coisa, né? E favorecimentos e tal. Uhum. E aí o que acontece? Em 2011... o pessoal que tinha muito vídeo, que tinha muito inscrito, tinha, sei lá, 1,5 milhão de views por vídeo, uma coisa assim. Só que aí qualquer um tinha 1 milhão de views. E aí quando você ia olhar, quando o YouTube começou a filtrar melhor o que era um view e etc e tal, caiu tudo para 500 mil,
400 mil views, quer dizer, era muito view duplicado, o YouTube contava tudo a moda, cara, eu não vou falar, o YouTube contava tudo nas coxas, tudo de qualquer jeito e tal. Então, era uma coisa meio assim. Então, quando eu comecei a gravar, eu não tinha grandes pretensões, não. Óbvio que eu queria ser visto, como eu falei, né? Eu queria que as pessoas olhassem, afinal de contas, né? Não faz sentido. Mas depois que aí no final de 2011, mais ou menos, meus vídeos passaram a ser mais compartilhados por causa do Jovem Nerd. E aí aquilo começou a virar um prazer semi-obrigação, no sentido de que eu comecei a ser cobrado pelo público, pelas pessoas, faz mais, cadê mais vídeo, tal, não sei o que, aí aquilo me fez eu me sentir querido. Eu falei, então eu vou fazer mais vídeos, né? E aí não parou, né? Boa. Aquela coisa. Ô, André, você sabe que, tipo, uma diferença que eu vejo clara da galera que nasce no digital, que seja, que nasce na internet, eles são acostumados a lidar não só com o algoritmo, mas com plataformas e ferramentas que estão ali meio... É coisa nova, né? Imagina, o Pirula em 2011, o YouTube tinha 6 anos, mas assim, com força... Não sei nem se já era do Google, acho que já era do Google, mas enfim. Já. O YouTube virou do Google em 2007, mas ele só passou a monetizar os canais em 2009. Então, ele chegou no Brasil já do Google, né? Ele chegou no Brasil. Não. Eu acessava ele na MTV, eu lembro. Eu peguei que era 2005 a 2007 ali, que era um site que rodava bem vídeo, que era uma coisa. Tapa na Pantera. Que era uma coisa. Então, que era uma coisa sanduíche super difícil. Eu lembro que tinha um cara que fazia um vídeo que eu descobri, que era o Lars Gertsen, um norueguês lá que editava um vídeo tocando bateria. Ele não tocava bateria, ele era bom de edição de vídeo. Eu sei quem era. Ele tocava piano também. Também. Ele só apertava a teclinha e fazia a música. O cara era muito bom. Esse vídeo é maravilhoso. Ele era um excelente editor, mas ele não era um músico, né? Mas eu tava falando que a gente, Pirula, que trabalhou com comunicação, foi estagiário em televisão e queria sempre trabalhar numa televisão, a gente é acostumado a entrar em estruturas que eram dentro de algo planejável, ou seja, eram coisas conhecidas, né? Trabalhar na televisão era uma profissão já antiga quando eu entrei em televisão. Então tinha uma carreira, tinha os caminhos ali. Quem veio do digital é acostumado a trabalhar com o imprevisível, né? Ou seja, o algoritmo ninguém sabe como funciona, a gente faz o que dá ali, vai tentando aprender à medida que vai tentando trocar o pneu com o carro andando, e é isso aí. André, você percebe essa diferença no seu trabalho hoje para tudo que você construiu antes? Cara, eu vejo essa diferença, mas eu também vejo um lado muito positivo em nós termos começado, principalmente na MTV, né? Eu vim de produtora antes também, então a gente sabe todo o processo. Isso é uma tremenda vantagem. Isso é uma tremenda vantagem. E como eu nunca fiquei muito tempo em algum lugar, eu sempre fui muito inquieto, então eu mudei de uma... Pô, imagina, cara, uma mudança de uma produtora que ficava perto da Cardeal Arco Verde, que eu fazia o Siga Bem Caminhoneiro de Aero Rural, de lá para uma MTV, e de uma MTV para um SBT... Cara, é a mesma coisa que você mudar de Mairiporã para Nova York e depois você vai para Tanzânia, tá ligado? É umas mudanças bizonhas. Foi boa essa analogia, né? Gostei do Tanzânia. Eu nunca fui pra Tanzânia. Minha mulher já foi e falou que é muito bom lá. Não, e aí, cara, é legal. Isso deu pra gente um poder de adaptação, somando, tendo na bagagem todo o processo. Óbvio que tem pessoas que passaram por televisões como nós que não têm a ideia do processo, porque ficaram lá ou não tinham a curiosidade de querer editar, ou querer... Cara, eu lembro que eu decupei fita em aquelas uma TIC. Uma TIC, velho. A galera nem sabe o que é isso. Pirula não sabe o que é isso. Pirula é um negócio do tamanho de um, cara, sei lá, de uma caixa de sapato, assim. Sei VHS. Lá. Sabe um VHS, Pirula? Uma fita de VHS? Agora multiplica por 8 uma fita de VHS. Isso. Em peso e em tamanho. Velho, é um bagulho extremamente incômodo e que não passava de meia hora, se eu não me engano, 20 minutos. Era um negócio assim. Então, respondendo a sua pergunta, Pedrão, eu acho que vai de cada um, mas a nossa caminhada nas
empresas de comunicação, ela deu know-how pra gente. Cara, hoje eu falo... É difícil falar isso para não parecer arrogante, né? Mas hoje eu me considero um mestre de otimização em produção, velho. Eu otimizo a produção de um jeito, tipo, absurdo. Entendeu? Ah, pra que 3 câmeras? Pra que 2 câmeras? Óbvio que eu não desmereço o profissional. Eu não sou daqueles que viram e falam assim, ah, não, meu, pra que você vai pagar isso, sendo que dá pra fazer com uma GoProzinha? Não, não é isso. Mas, por exemplo, de acordo com o trabalho que eu tenho, por exemplo, o Gugando eu não consegui monetizar ele. Um minutinho sim, porque eu replico ele para empresas. Então o Gugando eu faço pelo prazer de conversar com as pessoas e de tornar um projeto e um formato, pulverizar ele. Então eu coloquei só uma câmera, ele começou com 4 câmeras, hoje é só uma GoPro, que eu já consegui colocar o lapela, 2 lapelas, então não perco qualidade de áudio, e aí o LED, não sei o que, eu continuo fazendo sozinho, óbvio que se eu pudesse, eu daria um boost nessa produção, entendeu? Uhum. Mas acho que é uma virada de chave que você deu também, né? O fato de tipo, entender que produzir assim é o jeito. Já no caso do Pirula, né, Pirula, você começou a gravar o quê? Com celular e subia... Ou não, nem existia celular, né? 2011 não tinha celular com coisas, câmera, exatamente. Mas, não, o cara que hoje produz para rede social, ele já tem todas as ferramentas à mão, já dá para você editar super bem vídeos assim, né? Então é algo que não passa mais... A história da produção, ele é um conceito de quem é mais das antigas, tipo nós, né? Tipo, André. Mas você comprou uma câmera e editava os vídeos no Windows Movie Maker, sei lá, essas coisas. Então, não, na verdade, a primeira vídeo que eu gravei na webcam, né? Era um tremendo lixo, né? Depois eu ganhei uma Cybershot da Samsung, daquelas pequenininhas assim, né, que o meu tio me deu, aí eu comecei a gravar com ela, e aí, mas eu não tinha iluminação direito, era tudo uma bagunça. E aí, no final das contas, depois eu acabei comprando uma Canon, mas porque porque era parte do meu trabalho, inclusive acadêmico, né? Eu precisava fotografar muito, era uma coisa fundamental, e aí eu já peguei uma câmera que eu podia fotografar e filmar. Mas aí já pensando, né, que eu falei, vou dar continuidade a isso com uma câmera melhor, né? Mas e aí para editar, eu comecei editando no Sony Vegas. Eu não peguei o Movie Maker, não. Eu peguei o Sony, quer dizer, eu editei uma vez no Movie Maker antes, era uma animaçãozinha que eu tinha feito, que era dificílimo de editar no Movie Maker. Eu tinha que fazer sem errar. Eu tinha que fazer. Aí eu falei assim, quer saber? Eu tô tendo tanta dor de cabeça. E o Vegas, aí que eu peguei um Piratex, né? Naquela época, quebradão, não tinha dinheiro, peguei um Piratex e fiz e comecei a aprender as manhas, assim. E o YouTube naquela época era muito ruim de tutorial, né? Então eu tinha que ficar procurando nesses Reddits, nessa Yahoo Responde, essas coisas. Hoje em dia você procura como acender uma vela com com um parafuso, você acha, né? Tipo, Pedro, você viu que ele falou que legal? Você viu que ele falou, desculpa? Ele falou assim, tinha que editar linear sem errar, que nada mais era do que a edição linear, velho. Tipo, que era muito usado no jornalismo. Tá vendo que são conhecimentos, por isso que eu falo, é hora de voo, velho, é cancha. O Pirula não precisa ter trabalhado numa emissora como a gente para ele ter essa noção de otimização ou de execução de conteúdo, tá ligado onde eu quero chegar? Por exemplo, se você perguntar pro Pirula, ele não precisou ser estagiário ou ter editado ou ter escrito roteiro para entender que ele precisa ligar uma câmera já com a ideia do que ele vai falar de começo, meio e fim, porque senão ele vai ficar que nem um idiota editando. Santa Edit não existe. Tá ligado? e eu acho que é legal que tá vocês dois aqui, porque um minutinho é exatamente o oposto de um pirula de duração. Um pirula de duração. Pirula, explica pro André o que é um pirula de duração. O pessoal acabou brincando há um tempo atrás, porque eu fazia vídeo muito comprido, né? E a verdade é o seguinte, que agora eu tô inclusive preso num loop
né, temporal, tá pior que Dark isso aqui. Eu tô preso no loop temporal, que eu não consigo mais gravar, sei lá, menos de meia hora, na verdade, menos de 40 minutos. O Pirula tá, a cotação do Pirula é tipo dólar. Vai aumentando, né? Quando sair o Paulo Guedes, cai de novo, né? O que complica é o seguinte, eu comecei gravando vídeo de 10 minutos porque eu não tinha como gravar vídeo mais comprido, né? O YouTube não deixava. Depois que liberou, eu passei a gravar vídeo de 15 minutos. E as pessoas falavam, nossa, vou ficar 15 minutos vendo. Eu vejo 5 minutos e acabou. Na época só tinha meme, né? Era o Sanduíche Ishi, era o Tapa na Pantera, era o Lazier Martins lá. Ai! Era tudo umas coisas de tipo 1 minuto, 3 minutos, né? E aí, beleza. Depois eu comecei a fazer vídeos de 20 minutos. Aí depois de meia hora, e a galera ficava sempre aquele negócio, eu não vou assistir vídeo de meia hora, é muito comprido, não vou assistir vídeo de 15 minutos, que é muito comprido. Aí meus vídeos passaram para 40, 50, tal, não sei o quê. E só que as pessoas passaram a ver vídeos mais longos, elas passaram a não se incomodar tanto. O YouTube implementou aquela ferramenta lá do assistir em velocidade 2, mas isso é super recente, né? Então nem conta. Sim. E ele passou a motivar as pessoas a fazerem vídeos, pelo menos com mais de 10 minutos, para poder deixar as pessoas mais tempo na plataforma. Então, nesse ponto, eu tive vantagem, né? E eu sempre tentei, eu acredito que isso é um preciosismo também, que eu acabo sofrendo muito com isso. Eu sempre tentei... Isso é coisa de sala de aula. Sim. Eu detesto deixar a aula pela metade. Então eu tenho vontade de dar o assunto inteiro. E aí o vídeo fica comprido. Tem certas coisas que você não consegue explicar do jeito como se fosse uma aula em 1 minutinho. Às vezes você consegue, né? Dependendo de coisa eu não consigo. Então, tanto é que teve um vídeo que eu fiz quando começou o Nerdologia, né? E o acordo do Nerdologia, que é até hoje, né? Antes era 7 minutos, agora é 10 minutos, 11 minutos. Uhum. Não podia durar mais do que esses vídeos. E eu sempre fui chamado para equipe de apoio, né? Para roteiro e tal. E aí, quando começou o Nerdologia, o Átila ia fazer um vídeo sobre vacinas. Só que ele falou, puta, mas é uma merda, porque eu vou ter que falar em 7 minutos sobre vacina e é um tema super extenso e que tem muita fake news, né? A gente tá falando aí de 2013, uma coisa assim. Aí o que acontece? Aí eu falei, aí a gente combinou, né? A gente era amigo, a gente combinou, eu falei assim, ó, Pirula, faz o seguinte, eu vou fazer uma Nerdologia de 7 minutos e aí no final eu ponho você no Saiba Mais, tá ligado? Vocês querem saber mais sobre vacina? Clica aqui no vídeo do Pirula. E aí o meu vídeo tinha meia hora. Porque ele falou, você tem uma liberdade que eu não tenho. Então, tipo, você tinha um vídeo de meia hora, ele jogou as pessoas pro meu canal, eu joguei as pessoas pro canal dele também, né, pro Nerdologia, e quem queria ficar com 7 minutos ficava, quem queria ficar com meia hora ficava, obviamente ele, como é mais da área do que eu, né, mais especializado, ele revisou o meu vídeo, né, tal, então teve todas essas coisas, e aí, no fim das contas, acabou rolando. Na época eu tinha internet 1 mega. 1 mega de download. Eu rodando. Não, para subir o vídeo. Nossa. Eram tipo 32 horas. Nossa. Pra subir um eu tô falando sério. Você tinha que fazer uma roda de um bando. Tinha um atabaque, todo mundo batendo na subia, sala. exatamente. Não, era incrível. Pra você ter uma noção, mais de uma vez eu apelei para isso. Eu tinha uma amigona minha que trabalhava na Google, quando a Google veio para São Paulo. Não era nem no prédio que é hoje, lá no meio da Faria Lima. Era na esquininha. Era na esquina com a Rebouça lá. Com a Rebouça não, com a Juscelino. Uhum. Aí o que acontece? Quando era um vídeo que eu tinha que soltar muito rápido, e ele tinha que sair porque tinha que aproveitar o tema quente, e eu sempre soltava no dia seguinte, né? Nunca conseguia soltar rápido. Eu ligava para ela, falava, posso dar uma passada aí? Entregava no pendrive, se ela subia na Google, subia o vídeo para mim, descia, me devolvia o pendrive, aí eu ia para casa, subia thumbnail, subia os descrição e soltava o vídeo. Eu fiz esse subterfúgio umas 2, 3 vezes, a Google nem sabe. Mas é porque eu não conseguia... Era Vivo já? Acho que era Vivo já. Não me deixava subir a banda. Porque ela falava que já estava lotado. Era a Virtua, era o Telefônica, eu acho, né? Aquela época que Isso mesmo, Virtua. Era a Virtua. Eles não me deixavam subir. Eles falavam, não, a gente tem no máximo 2 megabytes para o seu prédio e não tem como subir mais.
Então não era nem pobreza. Claro que a pobreza estava envolvida, mas não era nem só pobreza, era a própria disponibilidade mesmo. Se eu tivesse ganhando 1 milhão, não ia conseguir aumentar a minha internet. Mas é isso que você falou. E eu acho que a gente observou, a gente talvez seja das últimas gerações, os cringe que nós somos, né? Nós observamos todas as mudanças, a gente passou por tudo, a gente passou pelo pendrive, a gente passou pelo disquete, a gente viveu a nossa adolescência sem celular. Nossa geração, André, seus filhos já nascem num outro mundo. Eu sempre digo que eu não faço a menor ideia do que a Alice vai fazer da vida, se ela vai fazer faculdade, se vai fazer sentido isso quando ela tiver 18 anos, porque eu não sei o que vai ser o mundo daqui a 18 anos pela aceleração das coisas. Agora, como que você acha que isso impacta no nosso trabalho e na educação dos seus filhos, na educação das crianças hoje? Cara, é muito, muito, muito louco, né? Tanto é que a gente tenta aqui em casa dar uma educação. Óbvio que você não tem como cortar o digital e tá errado. Não dá para você viver dentro de uma caverna. Mas a gente tenta ser analógico até um certo ponto. Por exemplo, jogos de tabuleiro, essas brincadeiras. iPad a gente não corta, mas a gente evita, entendeu? Tanto é que eles nunca mexeram no iPad, mas eles sabem da existência. Eles assistem televisão, mas no horário X, então é de noite. Eles que eu digo, só ela, né? Só a Maia que tem 3 anos. O Wolfinho não assiste televisão ainda. Mas, cara, é muito louco. Você falou um negócio que ficou aqui na minha cabeça, ficou martelando. Você falou, será que vai fazer sentido deles fazerem uma faculdade? Cara, eu não sei se a faculdade como a gente concebe hoje em dia, mas, por exemplo, conteúdos como o do Pirula, pessoas que têm embasamento, porque quando eu falo que eu levanto a bandeira do educatenimento, com muito prazer mesmo, eu vou atrás de fonte, eu busco, pesquiso, mas eu não tenho embasamento acadêmico como o Pirula para falar sobre isso, que nem ele falou do Átila, que foi lá, revisou o texto dele, o vídeo dele. Então, é uma boa discussão, viu? É uma boa discussão. Eu fico maluco, todo dia eu fico pensando, eu falo assim, cara, como que a gente vai fazer? E como que eles vão... Eu apresentei um festival recentemente de inovação e eu fiquei conversando com um menino da Riot, que é uma empresa que faz game, né? Inclusive faz o League of Legends. E aí ele tava falando, eu falei, cara, como é que tá o mercado de trabalho? Você tem muita vaga? Ele mora em LA. Ele falou, cara, eu tenho muita vaga aqui aberta. Entrei no site. Cara, impressionante. Que maneira clara e transparente de você buscar uma vaga. Tem lá, eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de design, eu gosto de não sei o quê. Quais são os requisitos? Eu mando lá, eu clico, envio meu currículo e pronto. Espero alguém me entrar em contato para trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Não é uma entrevista, tá ligado? Eu acho que esse corte, uma coisa que essa geração veio, que a gente tem que dar graças a Deus, é essa desburocratizar aquele negócio que a gente tinha. Óbvio que não é desrespeitar a hierarquia, porque eu acho que isso sempre vai ter, tô errado, Pirula, eu acho que sempre vai ter um professor, sempre vai ter o aluno, mas a maneira de lidar sem muito Vossa Senhoria poderia, por obséquio, dar uma... Se fuder, tá ligado? É muito mais horizontal a parada. Isso à medida que os cabeça branca forem aposentando, né? Sim. A nova geração já vai agir de uma maneira diferente. Eu acho, e o Pirula, que tá mais ligado à área acadêmica, pode falar, mas a percepção que eu tenho lidando com pessoas da área de educação ou da área acadêmica é que meio que está todo mundo perdido. Assim. Não existe um caminho certo, não existe certeza, existe muita gente tentando entender o assunto e os caminhos para onde seguir, mas no momento eu entendo que está todo mundo perdido. Ainda mais depois da pandemia, em que assim, grandes grupos de educação que tinham seu patrimônio também em imóveis, né? Ou seja, coisas físicas e grandes campos e principalmente nos Estados Unidos, eu acho que é um mercado interessante de se ver. E o problema que eles têm com o débito estudantil, com na verdade a dívida, né, dos empréstimos que os estudantes, e que a coisa passa a não ter mais o retorno sobre o investimento. Ou seja, você paga para o seu filho fazer uma faculdade de 4 anos, você gasta uma puta grana, e você, no final das contas, ele não vai ter um emprego que vai dar esse retorno.
logo depois, logo na outra ponta, quando ele sai ali, ele entra no mercado de trabalho que o salário não fecha, que a conta não fecha, ou seja, os caras que estão se formando nos Estados Unidos, e muitos no Brasil também, a gente vê isso num reflexo diferente. No caso dos Estados Unidos, o cara não consegue pagar o empréstimo do que bancou o estudo dele. Pirula, como que você vê aí dos seus pares? Claro que na área de biologia, na área de biológicas, assim, eu acho que a instituição ainda é muito importante, né? Ou seja, o peso de uma USP, de uma faculdade, enfim, grande para a área médica, para a área de biológicas, ainda é algo muito grande, e o ensino remoto dessa maneira não é tão possível. Mas como que você vê dos seus pares que são também professores, né? No nosso caso tem muito laboratório, né? Muito campo, né? Você pode fazer um curso livre na sua casa, mas isso não vai te credenciar para uma série de coisas. Ainda que, se você for um biólogo de escritório, e existe muitos, né? Você vê que tem nerds até que não tem faculdade que conseguem escrever artigos científicos excelentes. O cara só precisa ser fissurado na coisa e ele aprende. E ter contatos para conversar com quem manja para ir aprendendo. Então o cara nunca pegou uma enxada, uma lanterna na vida para procurar bicho no campo, ou nunca foi no laboratório para fazer um experimento, nunca fez nada disso. Mas dando os dados para ele, o cara consegue se virar. Mas isso é exceção, são algumas pessoas que são especiais aí, entenda como quiser o especial. E aí o que acontece? Quando, né, eu observo aí essa realidade, eu vejo que há uma divisão mesmo. Isso que você comentou de estar todo mundo perdido é verdade, e tem pessoas que defendem certos lados. O que eu defendo, e é parte na minha experiência e naquilo que eu já vi outras pessoas fazendo, porque a gente tem que lembrar que não só nós vivemos da mesma geração e frequentamos lugares parecidos, tivemos referências parecidas, como a gente também tem que lembrar que boa parte dos brasileiros, inclusive da nossa geração, não teve, né? O Brasil é um país gigante, o mundo lá fora não tem bolha, e é enorme e é complicado, entendeu? Então, eu fui já para lugares, e sei que pessoas foram para lugares que você chega e fala, gente, eu não tenho nada em comum com essas pessoas, que não seja o idioma, a educação, e aí você tem que usar uma coisa mais formal mesmo, porque, sabe, são pessoas que, tipo, não tem nada a ver com você. Você vai falar qualquer coisa, mesmo de internet, a pessoa, tipo... Agora está mudando um pouco também, mas mesmo assim, quando você vê essa realidade, eu costumo dizer o seguinte, por mais que exista educação online e que isto vá aumentar, assim, vertiginosamente, e que isto vai ficar cada vez mais relevante, inclusive a questão de estudar em casa e etc., não tem... Quer dizer, pode ser que aconteça, e se acontecer vai ser uma cagada. Não tem como substituir um professor. E não tem como substituir um professor, eu digo isso pelo meu trabalho, de quem trabalhou em sala de aula e quem trabalha no YouTube. Eu não sei quem me assiste. De vez você até tem uns chatos de galoche que você lembra que são figurinha carimbada lá, né? Você fala, é você de novo, tal. Então até responde, são uns caras legais. Mas não, eu não sei a cara de quem é. Eu não sei se é uma pessoa que os pais são separados, eu tenho que dar uma atenção nisso. Eu não sei se é uma pessoa que tem transtorno alimentar. Eu não sei se é uma pessoa que tem déficit de atenção. Eu não sei se é uma pessoa que, sei lá, enfim, perdeu o pai, só tem a mãe, ou então, sei lá, foi criado só com a mãe, ou então foi criado pelos avós. Sabe? Tudo isso faz diferença para o ensino individual. E isso só sabe quem convive com a pessoa. E se você mora numa mesma cidade, as pessoas são do mesmo bairro, você inclusive conhece, você tem reunião de pais e mestres, você tem essas coisas. Isso é importante, porque você, sabe, senão você vai criar... a pessoa vai aprender um conteúdo, eventualmente pode até aprender uma forma de pensar, mas tudo que vem ao redor disso, que é fundamental para formar uma pessoa dentro de uma sociedade, né, o cidadão de bem, etc. e tal, tudo isso daí vai ficar faltando. E a pessoa vai entrar nos buracos da internet que ela não vai ter outros referenciais de fora. Né? A internet está aí para romper bolhas, né? Principalmente pessoal de cidade pequena, de lugar muito afastado. Sempre tem algumas pessoas que entram em contato comigo e falam, nossa, Pirula, não tem ninguém para falar as coisas que você fala na minha cidade. Minha cidade tem, sei lá, 5 mil habitantes. Eu não convivo no meu dia a dia com ninguém que gosta do que eu gosto. Pô, a internet veio aí para trazer
uma inclusão, né? Ou que pense como eu penso, né? Então, sei lá, uma cidade de 5 mil habitantes, você tem uma menina lésbica. Porcentagem de lésbica na cidade, sei lá, deve ter ela e mais 2, e o resto das pessoas não tem como ter aceitação com relação a ela, porque não conhece, tá? É uma menina esquisitona, tal, não sei o quê, vai sofrer provavelmente discriminação, eventualmente pode ser agredido, porque a gente sabe que isso pode acontecer com a ignorância. E aí a internet veio para colocar elas num grupinho. Só que, ao mesmo tempo, você não pode ter só isso, né? Então, o que eu observo é essa loucura, que ninguém sabe direito como vai terminar, mas eu sei que não se pode abandonar o professor. O indivíduo que conhece as pessoas, etc. Ô, Pirula, Senão vai dar merda. É muito louco isso que você falou, porque a gente está vivendo uma era onde uns estão romantizando, polarizou como tudo, né? Uns romantizam a educação e os outros viram uma caça às bruxas. Ah, isso daí não serve pra nada, tá desatualizado, é uma merda, professor, qualquer um é professor. E aí começa essa grande um desmerecimento do professor, né? Do mestre. Eu estudei só até a 4ª série, não precisa de educação, as escolas são antro de comunista e não sei o quê. Ora, porra, é esse nível. Ô, Pirula. Desculpa aí, Pedrão, desculpa. Você viu que eu dei uma segurada aqui? Eu vi, você mandou muito bem. Você voltou aí. É nóis, Pedrão. O negócio é o seguinte, você falou 2 coisas que me deu 2 ideias aqui que eu acho que a gente pode evoluir nessa discussão. A primeira é do negócio da instituição contra a pessoa. Você falou que tipo a internet rompe bolhas, mas a internet também cria bolhas, né? A gente sabe que existe uma bolha criada pela internet, que na verdade ela já existia em forma menor, mas, por exemplo, hoje ela é muito grande, que é uma bolha do terraplanismo, ou a bolha da negação da ciência, a bolha do antivacina, que a internet torna gigantesca. Ou seja, ela trocou a solidão que existia de certos grupos, e aí o conforto de estar entre pessoas que pensam igual a você acaba fazendo você ignorar as pessoas físicas, né, que estão ao seu redor e manter só um contato virtual, né? Isso é inevitável para culminar, por exemplo, na realidade que a gente tem hoje, né, que a gente já observa. E a segunda... Deu voz, né? Deu voz para muita gente. Isso. A segunda, André, também acho que impacta no seu trabalho, é que, assim, trocou-se a instituição pela pessoa. Ou seja, eu antes aprendia a escrever no curso de jornalismo da Casper Libero, do Mackenzie, onde eu fiz. Hoje eu aprendo a escrever com o Pedro Bial no curso que ele dá online. Ou seja, com a pessoa. Antes, eu assistia a MTV, e lá tinha o André Vasco. Agora, eu sigo o André Vasco, né? Que... Manda uma DM. Você manda uma DM. É verdade. Eu entendo que isso, que muita gente ainda não entendeu, e assim, são alcances diferentes, são formas de falar diferentes. Por exemplo, você, André, era acostumado a falar na MTV com um nicho. Depois você foi para a TV aberta, você tinha que falar com quem tivesse, da forma mais ampla possível, assim. Como adaptar a comunicação nesses 2 meios? Eu aprendi, sabe como? Dona Maria do Acre. Não é nenhuma piada com Acre, não é nenhuma piada com Dona Maria, mas a Dona Maria do Acre, ela seria a personificação da pessoa que entenderia qualquer coisa que você fala. Vou te passar a transição. Quando eu caí na real e falei assim, cara, não é questão de como eu falo, o que eu falo, e sim como eu falo. Foi lá que não foi no SBT. Eu lembro que eu apresentava o Qual é o Seu Talento, quem não sabe, que era um programa que aceitava todos os tipos de talentos, e eu ficava na coxia. Eu recebia a pessoa entrava no palco, ela saía, só que nesse intervalo eu comentava a apresentação dela para uma câmera só minha. E aí eu lembro que entrou uma apresentação de dança, era um número muito legal, só que era meio sombrio, meio escuro, tons frios, era soturno. Tá vendo que eu tô falando uma linguagem totalmente lixada. Aí eu virei, olhei pra câmera e falei assim, nossa, uma referência nítida do Tim Burton. Mano, isso pra mim foi um divisor de águas, porque o diretor que ficava comigo, o Edu Pupo, ele virou pra mim e falou assim, e a Mafê, que era roteirista, falou assim, André,
Pensa na Dona Maria do Acre. E aí eu falei assim, cara, olha que louco. Eu não perdi a minha identidade. Eu apenas lapidei e usei minhas referências, só que explicando de uma maneira mais popular. Sacou? Então, isso é muito louco. Mas você falou do Tim Burton no ar ou não? Sabe como eu refiz esse pedaço? Eu falei assim, nossa, tá vendo que é um negócio meio escuridão, parece meio Batman. Vocês assistiram o Edward Mãos de Tesoura? Eu falei assim, eu usei 2 referências, inclusive tinha passado na sessão da tarde. Mano, SBT, eu falei do filme da Globo. Eu usei como referência, sessão da tarde, o cara que tem umas tesouras na mão, fura o colchão. Ó, eu falei a mesma coisa. Você que tem referência do Tim Burton, ou a Dona Maria do Acre que não tem, ela falou, aquele menino estranho branco. Achei que você ia falar do Zé do Caixão. Não falei do Zé, não falei do Zé. Você! Você! Mas Pirula. É muito louco, mas isso é bagagem, isso é referência. E enquanto as pessoas ficarem consumindo só o André ou só o Felipe Neto, elas não vão ter referências e bagagem. Que nem você falou antes, você assistiu uma MTV. Olha a gama de pessoas que tinham. Antes você comprava o Disco 96, lembra? Disco 96, que era um apanhado dos hits, ou então as 7 melhores da Jovem Pan, que nunca tinha 7. Mas você falava, pô, meu, é Jamiroquai com, sei lá que banda. Conhecia a música pra caramba dessas coletâneas, né? Exato. Porque você tinha a cabeça mais aberta. Embora você vivesse... o top 10 da MTV. Exato. O Disque. O Disque MTV. Embora você vivesse num feudo, você às vezes pegava seu cavalinho e dava um rolê nos outros feudos. O que tá acontecendo hoje é que você fica no seu feudo é o melhor, pau no cu dos outros. Desculpa o vocabulário. Mas ferra-se, dane-se os outros feudos e o meu é o que é o mais legal. E você nem se dá o luxo ou nem quer conhecer o outro. Isso é muito louco. E uma pessoa sem referência não é uma pessoa criativa, não é uma pessoa preconceituosa. Vídeo o que a gente está vivendo hoje em dia. Quem as pessoas elegeram. Não, é um efeito. Eu sempre considero o tempo que a gente vive um efeito da transformação digital, um efeito do que é a internet, do que são essas bolhas perigosas. E Pirula, você já brigou muito com bolhas, né? E eu acho que quando você começou não existia tanta polarização. Ó. Talvez eu chamo as redes sociais de ferramentas polarizadoras, ou seja, é um lugar para emitir opinião e é um lugar para você ter o retorno sobre aquela opinião a partir da opinião dos outros. E nem sempre é fácil para o youtuber ou para o cara que começa muito jovem lidar com isso, ou seja, o problema do hater ou o problema da polarização, agradar todo mundo é muito difícil, ainda mais quando você... O André falou logo lá no começo, que é algo que a gente podia voltar, que é o negócio da monetização, que ele ainda não monetizou o Gugando, que é algo que ele faz por prazer. Mas depois, quando isso vira o seu trabalho, o hater incomoda muito mais ou muito menos. Como que você lida com isso hoje? Olha, o que eu consegui pegar e detectar nesses 10 anos, né, é que assim, no começo, quando eu gravava os vídeos, os assuntos que eu tratava estavam ausentes das redes sociais. Então, eu inclusive tratava de maneira superficial, porque eu também estava aprendendo, né, e as pessoas que nunca tinham tido contato com aquilo, eu sabia mais que elas, né, então as pessoas pegavam e começaram a me seguir como se eu fosse o dono da verdade. Eu tinha que ficar o tempo todo falando, gente, ciência não é assim que funciona. Ciência não tem dono da verdade. Você pode ter especialistas, pessoas, não sei o quê, mas geralmente esse negócio aí do cientista sabe tudo, isso daí, mesmo dentro da academia, é combatido. Então, o que acontece? As pessoas me tomavam como dono da verdade. O tempo foi passando, várias pessoas passaram a estudar melhor e perceberam que eu falava muitas coisas erradas, que eu não era o dono da verdade, se entrar em contato com opiniões contraditórias, né? E aí isso começou a separar os públicos, né? E aí, por exemplo, hoje eu não preciso ficar falando de todos os assuntos da ciência como eu falava antes, porque hoje tem canais especializados em cada um desses assuntos. Pergunta para o fulano, pergunta para a cicrano, que ela vai saber. Só que aconteceu um detalhe.
a biologia sempre foi um campo muito bom para negacionista, né? Porque essencialmente todas as áreas polêmicas do mundo, da sociedade, passam pela biologia, né? Então, drogas, aborto, evolução, todas essas coisas aí acabam passando pela biologia. E eu, como sempre trabalhei com evolução, né, com ciências evolutivas, tem o problema desde a faculdade, né, de pessoas que simplesmente não aceitam minha área de trabalho, acham que eu estou brincando de casinha. Então, é uma coisa meio complicada, porque eu sempre tive que lidar com o negador. O que eu percebi é que esse movimento de extrema-direita que começou a crescer lá por 2015, esse movimento, ele precisava criar uma narrativa anticientífica que quebrasse com que oferecesse uma alternativa para aquilo que a ciência dizia, porque eles não queriam aceitar aquecimento global, eles não queriam aceitar coisas sobre drogas, por exemplo, eles não queriam aceitar evolução por questões religiosas. Então, quer dizer, você tinha toda uma coisa a ser... quer dizer, eles aceitam quando é cherry picking, né? Aceita quando minimamente corrobora o que eles pensam, mas... E isso passava por descredibilizar quem falava as coisas científicas. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo, foi um processo de descredibilização, né? Eu comecei a perder parte do público para um caminho político que vinha atrelado com uma série de coisas que eram contrárias ao que eu dizia, porque eu fui descredibilizado e quem confiou em quem me descredibilizou foi para lá. Quem não confiou continuou comigo. E aí virou os túbulos difuso da mitose, né? Puxa para lá, aí você tem os fios do fuso, os microtúbulos, separou a mitose, separou a membrana celular, cada célula para um lado. Agora foi muito biólogo. Agora, para mim, eu preciso de uma aula aí. Vou ter que assistir. Cara, professora Marília... Essa analogia... Marília ia ficar orgulhosa de me ver nesse papo. Ela ia falar, tá vendo, André? Devia ter prestado atenção. Mas aí, para concluir a pergunta que você fez, e aí acho que já dá para emendar no que o André tem para falar, é que, assim, a partir deste momento, a partir do momento que tinham pessoas que já falavam outros assuntos que não eu, e que você já tinha uma polarização, no sentido de que você tem uma opinião contrária, e esta opinião também faz o cherry picking e faz sentido para uma pessoa... Né? Então a pessoa pega um artigo científico, eu estou embasado em artigo científico, aí você fala, pô, mas esse artigo aí não quer dizer nada, esse artigo é uma voz clamando no deserto, esse artigo foi como se fala? Foi retirado, tiveram que pedir desculpa por esse artigo, não importa, a pessoa está fazendo o que ele quer. É aquela coisa que só porque foi publicado em algum lugar, em algum momento, virou uma referência de algo pétreo, né? Exato. Né? Uma discussão muito famosa, só para citar um exemplo, foi com relação à adoção de crianças por casais gays, que o pessoal pegou um artigo de um tal de Regneros, que disse que gerava traumas horríveis nas crianças, só que depois de um tempo descobriram que ele fez uma amostragem horrorosa, ele interpretou os dados de um jeito horrível. A revista se retratou pelo artigo, ele foi processado lá dentro do sistema acadêmico lá, o pessoal descobriu que não foi de má fé, mas que estava tudo errado, né? Então, por isso retrataram o artigo. Não importa, o pessoal pegava esse artigo do Regneros e falava, tá vendo? Olha o que os homossexuais querem fazer com o mundo. Tal. Uma máxima do jornalismo é que a errata nunca tem o alcance do erro. Né? A errata, a correção do erro nunca vai ter o alcance da manchete ali, daquela manchete. Exato. Então... E aí a mudança que eu percebi da minha profissão youtuber é que eu deixei de ser um formador de opinião nos meus primeiros anos para ser um confirmador de opinião na minha segunda metade da minha coisa. Então, antes a pessoa vinha a mim para saber uma opinião que ela confiava para ver o que ela ia dizer sobre tal assunto. Agora, a pessoa já tem uma opinião e ela me acompanha porque eu corroboro com aquilo que ela diz, ela ouve e fica, ai, que delícia. Então, eu já não formo opinião de ninguém. Talvez de alguém muito jovem, sei lá, com 13 anos, 14 anos. Passou dessa idade, ele já foi embutido de um monte de... Já puseram tudo na cabeça dele. E aí o que ele vai fazer é o seguinte, não, eu prefiro acreditar que esses viados é tudo esquerdista. Vai todo mundo ouvir o Olavo. Essa pessoa vai ouvir o Olavo. Aí tipo, não, mas eu acho esquisito, porque tem um amigo meu na minha sala que ele é gay, ou ele parece gay, e eu gosto muito dele. Então, tipo, não é dizer que aí ele vai ouvir, tipo, uma pessoa que tem um pensamento oposto ao do Olavo,
eventualmente até cai algum vídeo meu. Então, tipo, acabou virando isso, entendeu? Se inverteu o caminho. Cara, é fantástico esse seu raciocínio e essa sua explicação, porque isso corrobora muito com uma coisa que eu falo na agência, no trabalho de todo dia que a gente tem. Cara, ninguém vai mudar a opinião de ninguém. Ninguém vai mudar por causa de um post de Instagram. É muito difícil isso. Parece que todo mundo está com muita certeza e só buscando confirmação dessa certeza. Aí, André, a gente chega num ponto muito interessante do mundo de celebridades e de pessoas públicas que você conhece muito bem, que é a necessidade e a cobrança pelas pessoas se posicionarem. Opa! Não seja só se posicionar a favor, mas principalmente se posicionar contra, assim, né? E claro, ao se posicionar contra, já vai vir um montão de gente entendendo que você é a favor de outra coisa. Como que você lida com isso? Tem a interpretação também, né? Porque a interpretação é algo totalmente rara nas redes sociais, né? Você diz, tipo, fingir que você é alguma coisa. Nossa, que você não é. Nossa, total, isso tem pra caramba, né? Isso é muito complicado. Mas em relação a esse negócio de posicionamento, é muito difícil, cara. Eu já sofri mais, cara. Já sofri mais, porque, por exemplo, os minutinhos é batata. Sempre que eu trato algum tema polêmico para as pessoas, mas que para mim é super normal, tipo, você falar do movimento LGBTQIA+, ou então quando surgiu aquele negócio da Damares, que ela falou menino usa azul e menina usa rosa, eu vim fazer um vídeo explicando de onde veio isso, referência da primeira dama dos Estados Unidos, não sei o quê. Cara, nesse dia, eu lembro que o Mion repostou, eu perdi nesse mesmo dia 5 mil seguidores. 5 mil seguidores. E todas as vezes, Pirula, todas as vezes que eu posto, pode ver, eu tô no Instagram agora no meu pessoal, 183 mil. Eu perdi uns 3, 4, porque na semana do orgulho, antes eu vim postando todos os vídeos que eu tinha feito a favor da causa. Então, o primeiro vídeo que eu fiz no Minutinho foi explicando por que o movimento, por que existe a parada gay. Olha que coincidência. Eu sempre perco gente pra caramba. Sempre perco gente pra caramba. Então, mas isso acaba sendo importante, ou seja, o número nas agências, o número nas parcerias. Pra caramba, velho. Quem fala que não é mentira, tá ligado? É mentira, porque eu sei da qualidade da minha comunicação e do conteúdo que eu faço. Você sabe, mas as pessoas não sabem. E o cara da agência que tá lá em mídia, vendo um monte de tabela e de planilha, cara, é xizinho, tá ligado? Ele tem que dar entrega, é o ROIzinho dele, entendeu? É o CPM, aqueles monte de sigla bizarra, tá ligado? É isso. Você acha que ele vai virar e falar assim, olha, não teve tanto alcance essa publicidade com Pirula, mas olha só que menino legal, ou como ele falou do fundo do coração, olha que coisa real. Desculpa, velho, isso daqui não existe. Os caras querem números, os caras querem... É muito mais importante para eles colocar Mariana Rui Barbosa tomando Dolly, mesmo que uma coisa não tenha a ver com a outra, mas que todo mundo vai ver, do que colocar tendo a ver, tipo, um café na mesa do Pirula. Você entende? Porque é uma coisa muito mais orgânica. Não existe isso. Então a publicidade que rege tudo isso, que poderia, nossa geração que está hoje em comando em agências, em posições, em cadeiras de marketing importante, que dão a canetada, que deveriam mudar essa mentalidade e reafirmar a idolatria pelos cases fudidos da gringa, chega aqui no Brasil e fala assim, não, mas cadê a marca? Mas Pirula, você não falou minha marca, você não falou em nenhum momento minha marca. Aí você falou, não, mas tem o patrocínio, tem o apoio, tem o apoio no meu vídeo. Aí, não, mas você tem que falar, existe exceção? Sim, existe. Eu consigo, graças a Deus, eu consigo fazer com vários. Só que, cara, é aquele chaveco. Porque se você tiver um número de 20 milhões de seguidores, vai ser muito mais fácil essa briga, entendeu? E isso foi a treta que a Bia Granja fala desde o começo do YouTube, né? Que é exatamente como que as marcas estavam acostumadas com um modelo televisivo ou de rádio, e não sabiam lidar com o modelo do YouTube, né? O Felipe Neto comenta isso, que logo no começo, no primeiro, segundo ano do canal dele, acho que a Credicar contatou ele para falar alguma coisa. E a Credicar queria um vídeo que ele não falasse palavrão. Naquela época ele falava muito palavrão, e ele disse, tá bom, mas vai ser um retorno irrisório.
E de fato foi, porque você não está sendo autêntico, né? Agora, uma coisa legal que você perguntou, que você falou, Pedro, dessa cobrança de posicionamento das pessoas, eu não sei, eu não sou do meio de vocês, eu não sou da parte de publicidade, essas coisas todas, né? Nunca me enveredei por isso. Conheço algumas celebridades, sei um pouquinho como pensa, sei que há realmente essa questão aí eu vou me posicionar assim porque é assim que tem que ser, né? Tá bom, mas o que eu vejo são as pessoas, obviamente que algumas têm que se posicionar mesmo, né? Não tem como fugir, e tentaram fugir e se ferraram, né? Por exemplo, a Anitta, que tem um público LGBT gigantesco, inclusive é a nossa Lady Gaga praticamente, né? Ela tem aquela questão que ela é a musa dos LGBT. Ela não se posicionar contra um candidato na época homofóbico pegou mal, assim, mas muito mal. E eu entendo que a Anitta quisesse se manter ou neutra, ou na dela, ou ignora, mas ela não podia. Na posição em que ela estava, se ferrou. Ninguém mandou você fazer público entre as gays. Acabou, entendeu? Agora você se ferrou. É obrigação sua se posicionar. Agora, eu vejo o pessoal cobrando de uma galera, sabe? Sei lá, o Antônio Fagundes. Não interessa que o Antônio Fagundes vai votar ou não, sabe? Tipo, e aí eu vejo muita galera da esquerda querendo falar, não, se posiciona. E eu fico falando, cuidado com o que desejas, que às vezes não sei o quê. Todo mundo fala, ai, que decepção, vou cancelar, meu ídolo da infância, eu não queria ter sabido. Tipo, que nem o Kiko, que foi falar os negócios de alienígena, sei lá, do vírus que punha chip não sei aonde. Cara, uma decepção absurda, sabe? Eu falei, era melhor que eu tivesse ficado quieto. Eu preferia não saber, entendeu? Não importa, né? Eu não quero lembrar da minha vozinha, que eu amava tanto, sei lá, com X, eu não sei se ela era uma velha racista, mas era fruto da época, talvez fosse. Mas ela morreu muito cedo, tal. Eu não quero saber. Eu prefiro não saber, entendeu? A galera fica falando, você tem que se posicionar, porque elas acham que a pessoa vai se posicionar no mesmo lado dela. Exatamente. Às vezes não vai ser tão bonito assim, entendeu? Era melhor que tivesse ficado quieto. E tem também o grupo que fala assim, como você não se posiciona contra isso? Mas ser contra isso não significa ser a favor do seu. E aí você fica... Ou então você fica quieto, não se posiciona a favor daquilo, e aí todo mundo acha que você é aquilo outro. E o Pirula me lembrou de um negócio muito, muito legal, que eu sempre cito, que tem lá nos anos de 99, 2000, o baixista do Los Hermanos tinha um blog chamado Instante Anterior, se não me engano, era alguma coisa assim, Instante Posterior, é Bruno Medina, acho o nome dele, né, André? Baixista do Los Hermanos. Ele escreve muito bem, eles faziam faculdade de jornalismo, né, tal. É aquele que faz surf, né? É esse, né? O Medina. E ele escreveu um texto maravilhoso, uma vez que eu lembro até hoje, que era dizendo que ele foi convidado para jogar bola com o Chico Buarque e que ele não aceitou, porque ele não queria jogar bola com o Chico Buarque. Vai que o Chico Buarque dá um carrinho nele e machuca. Vai que o Chico Buarque não passa a bola pra ele. Vai que o Chico Buarque é um cuzão no esporte e começa a reclamar que ele joga mal. Vai que o Chico Buarque quebra a perna dele. Né? Então, ele não quer perder aquela imagem que ele tem do Chico Buarque, do homem perfeito, daquele gênio que compõe aquelas músicas. Ou seja, a proximidade do seu ídolo, ela só traz... você não quer que ele seja humano, você não quer. Muitas vezes a decepção é muito maior. Ninguém, ou seja, conhecer o Chico Buarque deve ser muito ruim, porque ele nunca vai ser o que eu penso que ele é. Ou seja, eu coloco ele num pedestal que, ao conhecer ele, você acaba vendo que é um humano. E ser um humano é menor do que do que a relação que você tem com o ídolo. Mas essa história de se posicionar ou não se posicionar, a gente cai no terreno do isentão. Eu fiz um teste nas minhas redes, agora em junho, que eu coloquei, falei, gente, eu falo sobre marketing digital, mas eu sou de esquerda. E eu sou de esquerda, e eu sempre vou ser de esquerda. Eu gosto sempre me identifiquei com candidatos de esquerda e com
programas de governo de esquerda. E aí, claro, foi o post de mais engajamento da minha rede. Sempre quando eu posto alguma coisa política, são os posts de mais engajamentos. Só que assim como você, André, eu perdi 1000 seguidores, assim. Então, é o paradoxo de quem trabalha com redes sociais, ou seja, o grande engajamento contra os seguidores. Mas o que eu entendo que o posicionamento leva, e isso eu já observei também com outros clientes que a gente tem aqui. Ou seja, declarar a sua posição política, como eu fiz, ou até falar bem de candidatos, que era algo super proibido quando você trabalha em televisão. Ou seja, é um terreno que você não deve fazer e desaconselhável. É que quem fica acaba ficando mais próximo, né? E o que eu acho que as agências e os heads de marketing hoje enxergam, a grande parte está enxergando, mas muitos enxergam pouco, é que dentro das redes sociais, cada vez mais você tem que procurar os influenciadores ou as pessoas, ou seja, Pirula, lá no seu canal tem, sei lá, 900 e tantos mil inscritos, só que uns 10 mil são os caras que realmente, velho, assistem tudo que você coloca e vão lá e comentam, e assim, o cara que quer você entender sobre esse pequeno nicho, pequena parte do seu público, é muito mais valioso para as agências que são espertas hoje, para as marcas que querem conversar com alguém desse perfil que você tem que mapear muito bem, do que anunciar na Juliette, sabe? Que tem um poder de canhão e que é onde todo mundo vai querer e que é o mais caro. Então, eu não sei se vocês estão enxergando isso também. Também é assim que você vê na sua rede, André? Eu vejo isso pra caramba, cara. Eu vejo isso pra caramba. Mas só pegando uma deixa que você falou do posicionamento, porque às vezes as pessoas cobram também que você se posicione como elas se posicionam. E você pode se posicionar de maneiras totalmente variadas. Eu me posiciono fazendo um vídeo do minutinho explicando a diferença entre os 3 poderes. E vou lá e coloco minha alfinetada. Ou então no Twitter, velho. Twitter eu perdi, sem brincadeira, mais de 20 mil seguidores. Por quê? Você botou um ele não, assim, alguma coisa assim? Direto. Coloquei assim, todo mundo. O que tá em destaque mas precisou de uma CPI, precisou de um Covid, de um vírus, eu escrevi um negócio assim, pra saber que era uma tragédia anunciada. Uhum. Isso, cara. É isso, para bom entendedor, meia palavra basta. Ninguém quer ouvir mais a bolha, ao contrário, né? É impressionante. Mas o que você falou de você fisgar o seu. É porque público, eu não gosto de falar de público, né? Que parece mercadoria, né? Sim. Mas as pessoas que eu falo, sim, cara, quando você faz um negócio muito mais direto, e essa é a beleza da rede, né? Por exemplo, eu respondo todas as DMs. Eu adoro responder DM. E sabe como eu respondo, Pedrão? Áudio. Áudio, exatamente. Eu respondo de áudio. E você sabe o que eu fiz? Se você pegar uma entrevista no primeira vez que eu fui no The Noite com Gentili há uns 6, 7 anos, eu tinha comprado eu peguei um celular antigo e comprei um chip e disponibilizei para fãs. Cara, era uma imersão antropológica, era uma parada muito louca, porque tinha gente do Brasil inteiro, pessoas totalmente diferentes, e que escutavam você falando, fizeram um grupo, até hoje eu tenho agora no meu número original, né, porque não deu para manter 2 números, tipo, tem uns fãs que tem um grupo, Família V, então legal. São pessoas totalmente diferentes, e isso é muito legal, essa proximidade, mas não é fazer só para engajar, para ter o número, para ter o score alto, para vender publicidade. A gente está entrando numa guerra que prega tanta verdade, mas as pessoas estão fazendo a verdade para ter número e score, para gerar publicidade e falando que tem verdade. Deu para entender esse dark? A gente entrou numa meta... É claro. Mas o Pirula... Isso fala. Sabe o que faz, Pedrão? Sabe o que acontece comigo? É o que eu falo direto para minha mulher. Eu perco tesão de postar, eu perco tesão de falar qualquer coisa. Eu sei lá, eu fui mestre de ser, eu apresentei um negócio que eu sempre quis apresentar, que foi um TED, sempre quis. Pensei 20 vezes um texto ponto se eu ia postar ou não. Eu falei, ai não, parece meio egocentrismo eu falar. Não, mas as pessoas que me seguem, tipo, eu tenho que te compartilhar esse momento com elas. Cara, Pedrão, dos últimos tempos para cá, eu deixo de postar mais do que eu posto. E quando eu posto, você pode ter certeza que eu reescrevo o texto 30 vezes para não machucar as pessoas, tá ligado? É muito louco isso. E quando eu digo machucar, não é que eu tô cortando o que eu sou, tá? Mas é tipo,
puta, será que vale? Mas você não acha que isso ainda é um vício de ser comunicador de massa? Pode ser também, mas também eu tô sendo infectado Sim. pelas redes. As redes me infectaram, as redes me fazem mal, muito mal, muito mal. Tanto é que eu fiz uma limpa recentemente. E quando eu falei no começo, a gente não estava gravando, eu falei de verdade do seu. Eu me divirto vendo você. É uma informação que eu me divirto e me faz bem. Agora tem gente que eu vejo, por mais pessoas que sejam meus amigos, que me faz mal. Porque eu sei que aquilo que ele está fazendo é só para engajar. E aí você entra num... eu nunca fiz algo na TV aberta para a massa, no qual eu sou talento, quando a gente dava 19 pontos de audiência, é muita audiência. Sim. Quando a gente... Em nenhum momento lá eu deixei de ser quem eu sou. Você entendeu? Eu queria falar do Tim Burton, então eu entendi como eu deveria falar do Tim Burton. Então não era o quê, e sim como eu falava. E as redes sociais são isso. Mas eu me sinto à deriva às vezes. Eu não sei você, Pirula, como que você se sente nisso, de você falar assim, puta, meu... É porque eu não sei o seu público também, né? No meu caso, aí faz diferença o nosso começo de carreira midiática, vai. O youtuber, em geral, salvo quando ele é um youtuber muito... É que no meu caso, sempre teve muito posicionamento, né? Eu nunca me furtei de me posicionar com uma série de coisas, ainda que eu sempre falasse, ó, o que eu não sei, eu não vou me posicionar, porque eu não sei. Entrou em brigas, processo aí, né, Pirula? Teve coisa que eu cheguei e falei assim, ó, eu não sei, alguns assuntos eu sempre me posicionei, sempre fui muito firme. Outros, eu falei, ó, eu não vou me posicionar, porque eu não sei, eu prefiro não falar nada do que falar merda, né? E aí vira o isentão. Mas eu falei, pô, mas pelo menos eu sou o isentão de facto, eu não sei, né? Então eu prefiro ficar quieto. Mas eu sempre tive muito disso. E o meu conteúdo sempre foi muito variado. E eu sempre fui eu mesmo. Então, quem me conhece pessoalmente através dos vídeos, depois dos vídeos, sempre fala, nossa, mas eu tô vendo um vídeo do Pirula, é a mesma coisa, né? Talvez um pouco mais chato, talvez um pouco mais boca suja, mas, no geral, né, uma pessoa mais ou menos desse jeito. Eu não preciso fazer uma persona, como muitos atores, apresentadores precisavam fazer. Então, essas pessoas, ou músicos, que não precisam fazer persona nenhuma, eventualmente, né? Então, essas pessoas decepcionam, porque a gente só conhece um pedaço muito pequenininho delas, uma fração muito pequena do psicológico, da índole delas. O youtuber não. O youtuber, em geral, ele já se coloca aberto. Então, mesmo que não seja um youtuber de opinião, você está vendo, às vezes ele mostra a casa dele, mostra a esposa, ou o marido, né? Enfim, então... sei lá, vai fazer... É mais espontâneo, não tem um diretor para ficar lá com o bastão, que nem um maestro dizendo isso ou aquilo. Então, a decepção com o youtuber, apesar de quando ela vem fundo, ela é menos plausível. Então, por exemplo, eu já me posicionei, obviamente, né, desde, sei lá, 2014, não, 2013 praticamente, eu me posicionei primeiro anti-olavismo e depois isso tudo que tá aí, né? E aí o que acontece? E boa parte do meu público é afinada com o governo. Por que os caras estão comigo ainda? Porque eles gostam de parte do meu conteúdo e a outra parte, que eu falo que eles não querem ouvir, não surpreende. Então eles chegam e falam assim, não, eu já sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu discordo de tudo, eu acho essa sua parte horrível, mas eu já sei. Agora, o resto do que você faz, eu gosto. Então, acabou. Mas eu não surpreendi ninguém. Separar. Entendeu? Mas sabe separar, né? Mas só sabe separar porque eu não causei surpresa. Né? No seu caso, você gerou uma surpresa no teu público que ficou ofendido. Falou, ele defende viado. Vai todo mundo embora. É bizarro isso. No meu caso, já foi prévio. Né? Eu sempre falei essa galera... Eu também, assim como você, as pessoas me encontram na rua falando, cara, é igual. E eu prego muito esse negócio da verdade. E o que você falou dos youtubers, eu concordo mais ou menos, porque eu conheço muitos e... Assim... Farsa pura. Então, mas são aqueles youtubers que já estão entrando na questão televisiva. Já tá aquela coisa. E esses daí, geralmente... precisam se isentar de várias polêmicas, porque senão esses daí tomam aqueles tombos de sumir carreira, né? Né, o bicho pega. Cancelamento. Vocês já foram cancelados?
Não porque eu pago a milícia da mídia. Você viu esses caras? O que você chamar de cancelamento, se você chamar certas coisas de cancelamento, nunca. Se você tiver uma visão mais abrangente de cancelamento, toda semana. Eu digo fazer ser alvo de campanhas, ou seja, de gente começar, né, de começar a subir uma hashtag fora Pirula, abaixo André Vasco. Isso já aconteceu? Puta. Não, né? Cara. Não em nível de destaque, mas a nível de me prejudicar, sim. Já? A nível de me prejudicar, mas não subiu o hashtag, porque é um núcleo menor, né? O meu público não é tão amplo, as pessoas que me conhecem não são tantas, ou se são, não estão preocupadas em ir atrás, mas o público que me segue me impacta. Sim. Agora, não é relevante o suficiente para subir uma hashtag, para aparecer, sei lá, no jornal, e o mas acontece. O cancelamento ele tem várias vertentes, né, Pedrão? Se você for ver, cara, uma pessoa, dependendo de como ela falar, como ela te abordar, ela consegue te cancelar. Ela não precisa subir, às vezes, uma hashtag. Total. Eu passei por umas coisas já, cara, puta, meu, de ser mal interpretado. Isso é um perigo, cara. Às vezes você escrever na emoção, comentar em outra pessoa. Simplesmente comentar, que nem eu comento no seu, lindão, brincadeira. Uma vez eu comentei isso num post do Caio Castro, que é brother, eu converso com ele, assim. Ele postou alguma coisa, eu falei assim, nossa, que lindo, sei lá, brinquei assim. Alguém virou embaixo e falou assim, nossa, cara, você é gay? Aí o outro virou assim, qual é que é? Você é homofóbico? E aí começou uma tremenda de uma treta. Não devia estar rindo. Só que aí respingou pra mim, falou assim, não, o cara que é homofóbico foi lá e brincou. Eu falei, o que eu fiz, velho? O que eu fiz? Fui lá e apaguei. Apaguei. E aí soube tudo. Apagou tudo. Já aconteceu várias. Porque mas você acabou se censurando, né, André? Né? Sem querer. Não é censurando, mas posso te falar, Pedrão? Uma coisinha desse tamanho depois pode virar uma bola absurda. Sim, e vira. Posso te dar uma dica? Eu já fiz isso. Você já viu aquelas... é que aqui em casa não funciona de jeito nenhum, né? Eu já tentei, é uma bosta, mas tem aquelas alegadas mosquiteiras que você coloca na sala, o mosquito vai para lá e não vai para o resto da sala. Então, digamos que aquilo funcionasse. Vamos fingir que aquilo funcione e realmente o mosquito vai para lá, né? Você consegue armar mosquiteiras na internet, que é muito interessante. Eu já fiz isso. O que acontece? Eu vou, às vezes, num vídeo meu, numa postagem minha, né? Não da dos outros, nem tanto, mas comento qualquer coisa que eu comentaria normal, não estou inventando nada. E eu sei que vai dar merda. Tem um monte de gente. No Twitter não tem muito como fazer isso, mas no Instagram e no YouTube, todo mundo. Juntou lá, sei lá, o número X de pessoas, eu copio o texto, apago o comentário e colo de novo. Porque aí sumiu toda aquela nuvem de churume, matou os mosquitos. Então a sala já está meio livre de mosquitos, você coloca o que você quer depois, porque toda aquela muvuca do começo não vai mais vir. Quem comentou não vai voltar para ver o que foi comentado. E quem vai ler e se incomodar já comentou daquela vez. Então aí você cola e aí você só recebe os comentários melhores. Cara, vai por mim, você não precisa se censurar, você só precisa se censurar por alguns minutos. Você vai lá, junta os mosquitos, apagou, pluf, jogou fora, sabe? E aí você vai lá e cola de novo o mesmo comentário. Às vezes sabe que funciona. Muito bom, que dica maravilhosa. É maravilhosa. Mas funciona também, sabe o quê, Pedro? Às vezes você responder num nível abaixo da pessoa. A pessoa escreve alguma coisa e você vai totalmente nonsense. O João Gordo é muito bom nisso. Leia os comentários do João Gordo. É muito bom. A pessoa perde totalmente a razão. Ela cai do cavalo, né? Isso eu faço também. O cara não espera a sua resposta. Daí você fala, mas cara, por que você tá nervoso, né? Ou alguma coisa assim. Eu chamo na DM. Às vezes eu respondo lá, chamo na DM, mando um áudio, aí a pessoa... Cara, 90% responde do áudio assim,
Pô, cara, valeu aí. Pô, eu interpretei errado mesmo. Pô, sou seu fã, sempre acompanhei. O cara queria chamar atenção, velho. Gente, Conseguiu. meus amigos e amigos mesmo, cara, que papo maravilhoso nós tivemos. Eu acho que esse papo pode ser estendido um dia presencialmente, vacinados e felizes, porque foi muito bom mesmo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu sempre termino o nosso querido Tripé Podcast. Se você está assistindo no YouTube, já assine o canal, já ative a notificação, Spotify, plataforma de áudio, etc. E toda, blá, blá, blá. Siga todo mundo aqui, siga o Pirula, siga o André Vasco, inscreva-se nos canais deles. Mas eu termino com a seguinte pergunta para vocês dois responderem rapidinho. Quem você segue, André Vasco? Quem você segue, Paulo Pirula? Vai, Pirula. Eu sigo Pedro Mota Cortella. Não, grandes referências. Quem faz um bom trabalho nas redes sociais para você? Bom, eu sigo pessoas baseado mais no que elas dizem do que em como elas gerenciam as redes. Mas é porque eu estou mais preocupado em sei lá, em ouvir coisas legais, eventualmente aprender coisas novas, né? Então, gente de fora, gente daqui, amigos, eu tenho, exato, não, o pessoal do Science Vlogs montou uma comunidade muito legal que eu sempre quero ouvir para saber o que eu estou perdendo, né? Tem alguns canais que, a meu ver, fazem um bom conteúdo para me deixar atualizado e me acrescentar algumas coisas que eu não tenho como correr atrás. Então eu sempre cito, eu gosto muito de ouvir o Henri Bugalho, eu gosto muito de ouvir o Maurício Ricardo, né, o Carlito Neto, né, o historiador. Eu gosto bastante desse pessoal. Agora, e nas redes sociais eu sigo as pessoas que eu sempre admirei, que eu gosto muito, né? Então também sigo, sei lá, eu sempre gostei muito do Drauzio, sempre gostei muito da Monja, sempre gostei muito do Cortella. Então, tipo, aí eu fui seguindo essas pessoas, tal, né? E outras massas. Muito bom, André. Pô, cara, eu sigo aí vai uma miscelânea danada. Eu sigo de você, seu pai, pessoas que são amigos e que eu não sigo amigos só por seguir amigos, eu sigo amigos que têm alguma coisa a dizer. Como o Pirula falou, eu sigo pessoas que eu sempre admirei, mas vou falar um negócio muito doido, tá? Eu sigo às vezes pessoas que eu não gosto. E eu sigo bastante gente assim que o conteúdo não me diz muito, mas eu sigo justamente para enlouquecer o algoritmo e estourar um pouco essa bolha. Então, uma vez tem um produtor musical famoso que ele me chamou na DM, ele falou assim: André, por que você segue fulano de tal? Um político bizarro que a gente não gosta. Aí eu falei assim, cara, porque eu quero saber o que ele tá falando, o que ele tá fazendo. Eu quero buscar na fonte, entendeu? Eu quero entender. Então, cara, eu sigo desde o Insta do Marculino, que é um cara que trabalha com conteúdo. O cara é um professor lá de Aracaju, que eu achei ele do nada, num vídeo meme, viralizou. Passou uma criança aqui. Estão fugindo. Cara, e todo dia eu descubro alguém. Eu adoro entrar, por exemplo, Pirula. Daqui a pouco você sabe que eu vou stalkear o Pirula de uma maneira engraçada. Eu vou pegar o Pirula e vou ver as pessoas que o Pirula segue. E aí eu vou seguir algumas pessoas que eu falei, putz, caramba, como? Todo dia eu descubro alguém que eu falei, por que eu não sigo essa pessoa? E de repente esse Mr. Nobody, que você nunca ouviu falar na vida, tem 2.500.000 seguidores e e todo dia você descobre alguém com 10 milhões de seguidores. Eu sou todo dia. Mas eu, Pirula, eu não sigo as pessoas, que nem eu disse, eu sigo amigos, sigo pessoas que eu não gosto, pra, tipo, você totalmente dá um bug geral no algoritmo, mas eu sigo também pessoas que às vezes têm 10 seguidores, 50 seguidores, 112 seguidores, entendeu? Gente, muito obrigado. Repetindo, Pirula, André Vasco, compre o livro do Pirula, assista um minutinho, siga um minutinho, Darwin Sem Frescura. Tá aí, Pirula? Eu tô sem cópia aqui. Não, mas tudo bem. Eu não tô com cópia. Darwin Sem Frescura, inscreva-se no Gugando, siga um minutinho do André Vasco, está aqui. E, enfim, gente, foi muito bom esse papo, agradeço muito. Nos vemos numa próxima e é nóis.